Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Conversa Segura. Eu sou o José Borges e estou aqui para trazer informações valiosas de uma forma acessível e agradável. No episódio de hoje, temos a presença especial do Dr. Fabrício Soares Vieira, fisioterapeuta. Se sinta muito bem-vindo, Dr. Fabrício. Muito obrigado, Zé Borges. Um abraço a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui com vocês aqui para participar desse podcast, né? Uma coisa muito legal que vocês fizeram. Legal demais. Nós que nos sentimos bastante agraciados pela sua presença, pois é um momento que todos nós vamos compartilhar informações. Fique com a gente e aproveite para descobrir tudo o que você precisa saber para cuidar do seu bem-estar de forma simples e direta. Vamos lá? Bom, quando se pensa no profissional fisioterapeuta, é inquestionável não pensar em relações correlacionadas a acidentes que acabam nos imobilizando de alguma forma. Por exemplo, a pessoa sofre um acidente, um tipo de lesão, ele fica hospitalizado e ele precisa posteriormente de ser reabilitado para poder voltar com seus movimentos normais, que seja nos seus membros superiores, membros inferiores. Mas nesse sentido, a fisioterapia clínica na reabilitação do paciente, como que correlaciona esse sentido do fisioterapeuta? Então, a fisioterapia, né, é uma especialidade, ela tem várias especialidades. Sim. Então, a gente recebe, né, fazendo essa conexão com a parte hospitalar que você falou. Quando a gente recebe um paciente no hospital, ou como você mesmo falou, né, de um paciente que sofreu um acidente, Sim. ou um paciente que sofreu um AVC, ou um paciente cirúrgico que acabou complicando e foi parar na UTI por um problema de uma sepse, um quadro de insuficiência respiratória, esse paciente ele realmente perde muita mobilidade dele, né? Sim. O paciente ele fica mais restrito por um motivo ou outro. E a gente sabe que a imobilidade ela traz, né, muitos malefícios para os pacientes. Sim. A gente sabe, né, que pacientes que ficam a partir de 48 horas em imobilidade total perdem aí 10 até 30% de massa muscular. E além dessa perda de massa muscular que diminui muito, né, essa mobilidade funcional da pessoa, Sim. A gente tem alterações em outros sistemas também, no sistema respiratório. Afeta num contexto todo, geral, né? Você perde, né, o sistema respiratório, o gastrointestinal, porque quando a gente está caminhando, quando a gente movimenta, você estimula a peristalse do seu intestino. Então, sem essa movimentação, você costuma ter uma diminuição dessa peristalse. O gênito urinário também, você acaba retendo mais líquido também, o circulatório, o sangue circula menos no corpo, né? Inclusive alguns pacientes que, como você falou, que tem problemas ortopédicos, né? Sim. Que vão ficar mais imobilizados ali, tem uma chance grande de estar aí evoluindo com uma trombose, por exemplo, de membros inferiores, né? Que se tem uma diminuição dessa circulação, né? Da velocidade com que o sangue circula nas Então, nesse veias. sentido, nós temos então a fisioterapia clínica voltada à reabilitação do paciente. Isso. No caso do hospital, a gente tem uma especialidade mais específica. Eu, por exemplo, sou especialista em fisioterapia cardiorrespiratória. Sim. Mas tenho especialista em terapia intensiva, tenho especialista em fisioterapia respiratória só também. E é mais esses pacientes que acabam atuando no ambiente hospitalar. Então, cada profissional acaba atuando diretamente assim numa linha, né? Porque a parte da fisioterapia respiratória, por exemplo, dentro da terapia intensiva, é o fisioterapeuta ou profissional
que tem a autonomia e a responsabilidade, por exemplo, de lidar com a parte de ventilação mecânica. O médico intuba o paciente, mas quem controla, o responsável pelo controle, o acesso e até o desmame dessa ventilação mecânica é o fisioterapeuta, que é o responsável. Então, quando o paciente, né, precisa de ventilação mecânica, às vezes as pessoas, de um modo geral, não saibam, né, porque o fisioterapeuta está muito vinculado com a parte motora, né, com a parte de reabilitação motora, mas às vezes as pessoas não sabem que o fisioterapeuta é o profissional responsável por retirar, né, por lidar com o paciente durante a ventilação mecânica e retirar ele dessa situação da PAP, né, reabilitar de forma que o paciente consiga respirar de novo sem a ajuda desse ventilador. Mas diga para nós, doutor Fabrício, estou em casa, no meu dia a dia, e em decorrência de algum movimento brusco, comecei a sentir fortes dores na região lombar, que acaba se estendendo para a minha perna e isso dificultando a minha mobilidade. O profissional indicado a ser procurado nesse sentido é o fisioterapeuta ou outro profissional? Você pode procurar um fisioterapeuta. Sim. Não, hoje em dia não é um problema você procurar o fisioterapeuta, não. Mas o ideal, eu recomendo que essa pessoa vá procurar primeiro, né, um ortopedista ou um reumatologista. Sim. Né, esse médico provavelmente pedirá exames e a partir desses exames você pode traçar um diagnóstico que vá, né, solucionar o problema do doente, né, do paciente. Então é uma atividade... No caso do diagnóstico tem diferenças, né? Por exemplo, nesse caso aí, mais provável, o diagnóstico médico seria uma disfunção lombar, né, por uma hérnia de disco, uma discartrose, né, que seria um problema, um diagnóstico médico. O fisioterapeuta já vai fazer um diagnóstico baseado na função, a redução de força muscular, dor ao movimento, esse vai ser o diagnóstico fisioterápico. Mas é uma atividade, então, concomitante ao outro, né? Que um se completa, né? Porque o médico ele consegue solicitar exames mais específicos para que o tratamento seja guiado de forma mais específica. Porque essa dor pode ser um pinçamento, né, por causa da discartrose, pode ser um pinçamento de um nervo, de uma raiz que sai ali da coluna lombar, e aí você vai ter uma dor irradiada para o membro inferior. Sem um exame, né, específico, como uma tomografia de tórax, eu não poderia saber, por exemplo, se de repente esse paciente precisa fazer uma cirurgia. Isso é muito importante. Se é um processo agudo e que isso aí precisa de uma cirurgia antes de iniciar a fisioterapia. Nesse caso aí, o fisioterapeuta trataria a dor, né, tentar melhorar a questão da dor desse paciente. Mas é ideal, eu acho que o paciente deveria procurar primeiro, né, o ortopedista ou o reumatologista antes de procurar o Mas a diferença toda é isso, é a informação para que a gente busque o atendimento de forma correta com os profissionais, cada um na sua especialidade. Mas diga para todos nós, e principalmente para quem nos vê, quando devo procurar esse profissional fisioterapeuta relacionado a qualquer limitação de movimento? Então, o que a gente estava, né, a continuação do que a gente estava falando, né? A gente tem que entender o motivo dessa limitação de movimento, né? Seja ela de forma aguda, né? Um belo dia você acorda, né, com uma dor no pescoço, travou, um torcicolo, né, uma dor que não existia, como você falou, que começa na coluna, mas que parece que está doendo a coxa também, né, uma região, um cotovelo, um joelho doloroso, né, que acaba limitando essa movimentação pela dor que causa ou por um edema. O ideal, Zé Borges, eu acho que é a pessoa procurar, né, uma avaliação médica
Como eu falei, não há problema procurar o fisioterapeuta antes. Acredito até que o próprio fisioterapeuta, após uma avaliação, ele vai indicar, né, uma avaliação médica, né, porque trabalham em conjunto isso daí. Então, sempre que houver esse tipo de problema em que você, de forma aguda, sinta alguma coisa, procurar o médico, né? Primeiro, é o correto, né? É o correto. Ou se você tem já, né, uma doença crônica, né, que é diferente, você já tem lá um processo degenerativo de articulações na coluna ou em algum segmento do corpo, joelho, tornozelo, e aí você poderia estar procurando um fisioterapeuta sem a necessidade do médico. Você já sabe que você tem uma hérnia de disco, que não vai ser cirúrgica, o médico já falou que não é cirúrgica. Ou você é uma pessoa que já tem uma idade mais avançada, né? A gente vai enferrujando com o passar do tempo. Para todos nós, o tempo passa. Né, nada. Então você poderia estar procurando o fisioterapeuta sem procurar o médico. A gente já sabe qual é o problema, né? Se houver algo que chame a atenção do fisioterapeuta, né, ele vai com certeza indicar uma visita ao médico. Sempre é importante procurar um profissional habilitado para tratar dessas situações. Porém, observa-se que parte da sociedade ainda tem uma relutância em procurar esse profissional para poder tratar desses distúrbios de movimentação limitada. Sim, acontece muito também, né, porque a saúde, né, né, as pessoas têm convênios, né? Sim, e o convênio, ele meio que obriga, né, ser um pedido do médico a fisioterapia. Sim. Então, pelo convênio, a pessoa só consegue fazer fisioterapia se ela já chegar com o pedido médico. Tem todo esse trâmite tem uma questão, né, burocrática. Né? Agora, os pacientes que vão procurar esse tipo de atendimento de forma particular, aí não tem esse problema, não. Okay. Pode procurar diretamente o fisioterapeuta. A questão é essa, acho maior, é a questão do convênio ainda limitar o uso, né, da fisioterapia, né, e condicionar a uma avaliação médica antes de você realmente começar um atendimento com fisioterapia. O profissional fisioterapeuta, ele pode estar atuando em vários segmentos. Cite alguns. Igual eu comentei aqui, na parte hospitalar, temos a fisioterapia respiratória, a cardíaca, no caso eu sou cardiorrespiratório, né? Sim. Tem a fisioterapia ginecológica, né? Que as mulheres procuram, pessoas que têm incontinência urinária, incontinência fecal. É importante saber isso. Sim, as pessoas que têm um AVC, por exemplo, às vezes perdem, né, esse controle, né, dos esfínteres. Então tem fisioterapia para isso. Tem fisioterapia vestibular, que é uma fisioterapia voltada às pessoas que têm problema de equilíbrio, né? Das doenças do labirinto. Sim. Que é uma fisioterapia hoje em dia, tem muitos estudos, né, que comprovam uma melhora importante dessas pessoas. Elas conseguem uma melhora importante no equilíbrio. Tem fisioterapia ortopédica, que é a mais famosa, fisioterapia com foco neurológico, né? Fisioterapia aquática, que utiliza mais o meio aquático ali para reabilitação. Bem diversificado esse campo, a qual o profissional ele pode estar atuando. Muito, né? A medicina, de uma forma geral, ela se qualifica cada vez mais. Você vê que os ortopedistas hoje, há algum tempo atrás, nós tínhamos ortopedistas. Hoje temos ortopedistas, um que mexe com a mão, o outro é especialista em ombro, o outro em joelho. Então, mas isso é muito importante, porque o profissional ele acaba sendo, como nós dissemos no início, especialista em determinada reabilitação. Ele se qualifica mais naquele segmento, né? Então ele tem uma capacidade de prestar um serviço melhor. Muito bem. Mas é importante a todos, procure orientação médica com um profissional correto. E assim, chegamos ao final de mais um episódio do Conversa Segura. Foi um prazer imenso receber o Dr. Fabrício Soario conosco. Antes de encerrarmos, Dr. Fabrício, você gostaria de deixar alguma consideração final ou um conselho especial para os nossos ouvintes?
É dizer, né, que a fisioterapia, o foco da fisioterapia no hospital, né, acho que a princípio a gente vai vincular, né, esse podcast mais aqui no hospital. Isso é importante. Mas, né, então que a fisioterapia no hospital, ela foca na mobilidade do paciente. Há uma diferença grande, né, do fisioterapeuta que trabalha em clínicas, por exemplo, com a fisioterapia hospitalar. Sim. Porque geralmente quando você procura o fisioterapeuta na clínica, você tem um problema Específico. local, específico, Uhum. né, e geralmente de um segmento. E no hospital, não, a gente foca na limitação do paciente causado pela internação dele. Ele não interna para fazer fisioterapia, ele interna por uma doença Importante qualquer, uma saber. cirurgia, e o nosso foco é melhorar a mobilidade desse paciente para que ele não tenha, para que nessa internação não tenha consequências, né, causadas pela internação e não pela né, a doença que o trouxe para o hospital. Entendi. Então é um pouco diferente. Mas é um tratamento completo, porque ele vai tratar, sim, a outra patologia concomitante à limitação de movimentação. A limitação de movimentação. Sim, né? E a sim. gente sabe que isso é muito ruim para o paciente. Né? Sim. Então, nosso foco, a princípio, é esse. Sim, nós temos uma equipe preparada no nosso Hospital São Lucas, a qual nossos profissionais atuam de forma incessante aí para a recuperação e habilitação de todos os nossos pacientes. Isso. Bom, esperamos que você tenha gostado das informações compartilhadas e que sejam úteis para o seu dia a dia. Fique ligado, pois na próxima semana voltamos com mais conversas informativas e descontraídas para ajudar você a cuidar da sua saúde. Até lá, cuide-se e continue bem informado. Até o próximo episódio.